Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Se uma viagem de férias para Nova York já parecia atrativa, agora, com a pandemia, ficou mais ainda. Eu sei, parece uma piada de mau gosto, mas ao pé da letra é isso mesmo que está acontecendo. Porque agora os turistas que passam pela Times Square ou pelo Central Park levam de lá muito mais do que fotografias e compras, na maioria dos casos, né? Eles ganham um presente que aqui no Brasil é raridade, mas que está sobrando por lá. Eu tô falando da vacina contra a Covid. A Prefeitura de Nova York decidiu vacinar quem aparecer na cidade, vindo de outros estados do país ou do exterior. A notícia correu o mundo e o resultado é esse: uma fila e tanto só de turistas. Com as fronteiras internacionais flexibilizando o turismo, os Estados Unidos têm sido o destino de muitos brasileiros que buscam aliar lazer com a vacinação. O país já imunizou praticamente toda a população adulta e agora vê com bons olhos a chegada de estrangeiros para ajudar a estimular a economia. O fenômeno já tem até nome: turismo de vacinação, e inclui alguns destinos como as Ilhas Maldivas e a Rússia, mas a preferência dos brasileiros fica mesmo nos Estados Unidos. Desde que alguns estados americanos, como a Flórida e o Texas, começaram a permitir a vacinação de turistas, a agência mineira Fred Tour já levou pelo menos 45 famílias brasileiras para tomarem a vacina por lá. O preço dos pacotes fica em torno de R$25 mil por causa do dólar, nas alturas, e algumas questões práticas que o Frederico Fajardo, dono da agência, explicou para a gente. Ele próprio, inclusive, já viajou para os Estados Unidos e tomou a vacina. Eu decidi ir para o México, porque é um país que eu acho que tem uns facilitadores grandes para a chegada. Inclusive, é um dos únicos que não exige PCR, mas que indicamos para todos, a qualquer momento que sai hoje do Brasil, fazer o PCR até por uma segurança da própria pessoa. Decidi ficar no México durante 14 noites, que é o mínimo que a gente tem que ficar para entrar nos Estados Unidos. No México tem que ter sempre muito cuidado, porque nós não estamos em festa, estamos, como o próprio nome diz, em quarentena. Após isso, fui para os Estados Unidos, fui para Miami. Chegando a Miami, cheguei no dia 29 de abril, já fui direto para tomar a vacina. Agora, tem que lembrar das situações, por exemplo, de preço de pacote, dessas coisas todas. As pessoas têm que estar prontas para pagar um pacote que não é barato. Porque se você vai para um hotel que não tem estrutura nenhuma, você vai passar aperto. Então, a gente tem que pensar num hotel que vai te dar uma estrutura para esses 14 dias, porque você vai ficar ali na famosa quarentena. A média de um hotel desse vai na faixa de 250 até $1.000. Isso aí vai depender do que a pessoa quer, mas tem uma variante grande aí. Eu falo que o pacote fica em média, se eu vou colocar em reais, entre 25 mil mínimo, tá? Levando em consideração aí passagem aérea, alimentação, hotéis e ainda sua estadia também nos Estados Unidos. Que eu acho que tem que ser pelo menos uns 4 dias, não é só chegar, tomar a vacina e voltar. O Fred teve muita sorte e conseguiu tomar a Moderna, que é a vacina de dose única. Para outras pessoas, o tempo de estadia pode aumentar e é preciso ficar pelo menos 21 dias no país entre uma dose e outra da Pfizer. Pelo itinerário e pelos valores, já dá para ter uma noção, de quem são esses brasileiros que podem aderir ao chamado turismo de vacinação. Nesse episódio do Item Mais, eu vou falar sobre esse tipo de viagem e sobre os debates éticos em torno dela. Para começar essa conversa, eu conto com a presença da Heloísa Vilela, que é a nossa correspondente da CNN lá em Nova York. Heloísa Vilela, bem-vinda ao Item Mais, prazer em falar com você. Igualmente. Hello, vamos lá. Antes de falar exatamente sobre esse turismo da vacina, me fala como é que tá a vida aí nos Estados Unidos com 60%, mais de 60% da população adulta vacinada, é isso? Com pelo menos uma dose, Aqui em Nova York, a gente já tem aí quase 50% da população completamente vacinada. E a gente teve aí essa ordem, essa determinação do governo do estado, que a partir da última quarta-feira, ninguém precisa mais usar máscara
máscara em lugar aberto, lugar fechado, aumentou o número de pessoas que você pode ter numa festa em casa, recepções e eventos comerciais também, se todo mundo tiver vacinado, já pode ter até 500 pessoas numa recepção ao ar livre, 250 num lugar fechado. Mas isso tudo com todo mundo vacinado e apresentando o teste, o resultado da vacinação ou teste. Agora, a gente também anda pela rua e não vê uma mudança imediata, sabe, Mona Lisa? Isso é muito impressionante. Não basta o governo dizer agora pode andar sem máscara para todo mundo andar sem máscara na rua. Existe, não sei se eu posso usar essa palavra, se é roubado, diagnóstico psicológico, mas eu acho que existe um trauma. Nova York foi o epicentro da doença. As pessoas estão ainda sob o impacto do medo que a gente viveu aqui. Foi uma época muito difícil quando teve o auge da pandemia aqui em Nova York, né? A gente tinha dias e dias daquela barulheira de ambulância, uma atrás da outra, levando gente para o hospital. Foi muito doido, hospital de campanha dentro do Central Park, enfim. Eu conversei com várias pessoas na rua, entrevistei um monte de gente passando na rua de máscara e que as pessoas me disseram a mesma coisa. Olha, eu por enquanto não vou tirar minha máscara não, lugar com um pouquinho mais de gente, eu vou usar mais. No metrô você entra, tá todo mundo de máscara ainda e vai continuar, porque a recomendação é continuar usando máscara no transporte público, mas na rua, até no parque, eu vi um monte de gente de máscara ainda, entendeu? Sim, claro. Eu usaria também. Quero saber você e como é que isso te impactou? Você tá andando por aí com máscara em algum momento, em uma situação, sem máscara em outro, já fez alguma festinha porque tava com saudade de abraçar amigos? Me conta alguma particularidade que aqui no podcast a gente ama revelar. Olha só, então vou te contar, na rua eu tô andando sem máscara, a não ser que seja um lugar muito movimentado. Botei o pé na porta do metrô, eu coloco a minha máscara, isso aí não tem nem dúvida. Agora, já estive assim, com 3 amigos dentro de casa, desde que isso tudo começou, abracei todos eles. Ai, que delícia! Ficamos um pouquinho aqui, daqui fomos pro parque, terminar o dia no parque, ao ar livre. Agora, tive aqui outro dia 10 amigos do meu filho mais novo, e são jovens, não são mais crianças, são jovens que cresceram na minha casa, que frequentam a minha casa desde os 10, 11 anos de idade, alguns deles. Abracei todos eles muito, eu sou segunda mãe de vários deles, então foi muito bom vê-los aqui, a felicidade dos meus filhos de estar com gente em casa, e aí eles subiram aqui pro telhado do prédio e foram fazer um cinema ao ar livre, entendeu? Não ficaram todos aqui dentro o tempo todo, mas chegaram aqui e saíram daqui, e foi muito bom vê-los. Confesso que foi muito bom estar com eles. Posso confessar algo também? Pode. Estou com uma invejinha santa. Não é invejinha pesada, carregada, né? Nada. Sabe aquela dorzinha de falar, meu Deus, de pensar, não de falar. Não, e aqui isso tá muito longe, né? Óbvio. Isso aqui não dá nem pra imaginar isso no Brasil, num futuro próximo. Agora eu vou te falar uma outra coisa também, Mona Lisa, que até agora eu não entendi muito bem. Conta. E que é um sentimento muito confuso pra mim. Eu fico à beira do choro, aí fico alegre, aí fico, eu não sei se eu tô ainda tentando processar tudo que aconteceu esse ano, ao mesmo tempo convivendo com essa tristeza profunda de ver o que está acontecendo no Brasil. Sim. De pensar nas pessoas que eu conheço aí, de pensar nas que eu não conheço e submetidas ao que está acontecendo aí. Isso aí tá muito difícil de lidar, viu? Exato, porque o povo brasileiro não merece isso, né? Ninguém merece isso, mas um povo tão trabalhador, um povo afável, né? A gente gosta de se tocar, de se beijar, de se abraçar. E estamos passando por uma realidade. Tem os que negam, tem os que falam, não, tá tudo bem, o Brasil é um dos países que mais vacinam. Não é verdade. O nosso país não tem nem 10% da população vacinada com as 2 doses. Estamos aí com uma mutação da cepa do Amazonas. Chegou no Brasil a cepa indiana, lá no Maranhão, uma preocupação enorme. Estamos sim sem poder voltar à normalidade. E isso é muito sério, porque é muito tempo de sofrimento e com uma situação absolutamente peculiar. Mas o que eu quero te perguntar é, até nessa toada aí que você falou sobre essa gangorra de sensações,
Vamos falar também sobre as percepções. Para o brasileiro que pensa que vai chegar, opa, eu tenho tempo, tenho dinheiro, vou para os Estados Unidos para tomar vacina, não é assim, não chega nos Estados Unidos. O brasileiro não é mais bem-vindo em várias partes do mundo, com raríssimas exceções, por causa das características da pandemia aqui. Tem que ficar um tempo, né, fazendo a tal quarentena e ainda apresentar exame, né, Elô? Exatamente. Então, não é essa história de que Nova York está vacinando turistas. É assim, para quem consegue entrar aqui, né? Então, para o brasileiro, para entrar aqui, tem que fazer quarentena em algum lugar, tem que fazer teste de PCR e quarentena. Então, muita gente que tem tempo e que tem dinheiro está indo para o México, vai para Cancún, fica lá na praia, vai visitar a cidade do México, fica lá 15 dias, aí faz o teste, aí pode vir. Então, não é tão rápido quanto eu vi na fila, lá na Penn Station, que estavam os turistas, como tinha turista da Guatemala, do Equador, gente que tinha chegado e que veio direto, porque pode entrar aqui, mas brasileiro tem que fazer quarentena. Então, não é esse oba-oba que muita gente fica achando. E você conversou com brasileiros que fizeram a quarentena e que tomaram a vacina? Como é que eles estão? Você está esbarrando neles tanto quanto se esbarrava antes? Não. Ninguém? Não mesmo, Mona Lisa. Aqui em Nova York, nos últimos 10 anos, a gente tropeça em turista brasileiro. O turista brasileiro está entre sempre o primeiro, segundo ou terceiro colocado na lista das nacionalidades que mais visitam e que mais gastam na cidade de Nova York. Não foi à toa que o prefeito outro dia respondeu uma pergunta de um jornalista brasileiro e falou que o coração dele está no Brasil. Claro, o interesse dele é que os turistas voltem aqui porque eles gastam muito. Eles são muito importantes para a cidade de Nova York. Agora, a gente anda na rua, não é português como havia, mas nem de longe. E na fila dos turistas que estavam se vacinando, que era uma fila enorme, eu não encontrei nenhum brasileiro. Isso significa muito, né? Para quem fala, o Brasil está melhorando, sim. Isso que você acabou de contar é exatamente na linha do que eu acabei de relatar sobre a situação do Brasil no mundo. Não é só em relação aí à chegada do turista brasileiro em Nova York, nos Estados Unidos. Infelizmente, os olhos do mundo não estão mais voltados para os brasileiros, apesar do potencial de compra desses poucos brasileiros privilegiados. A gente significa ameaça constante por causa das características da pandemia aqui. Vai ter que mudar o perfil, o ritmo da história aí. Vai ter que vacinar mais da metade da população e ver os índices caírem para poder voltar a pleitear a entrada aqui, né? E em vários países, vários lugares do mundo, quase a maioria do mundo, né? Hoje o Brasil está diante dessa situação aí, que não pode ir para lugar nenhum. Conversando com autoridades e com especialistas, se vislumbra esse horizonte de quando a gente pode ter uma inversão, aí uma mudança dessa receptividade? Claro que tem a ver com o ritmo da vacinação, mas alguém arrisca momentos disso? Por exemplo, fim de ano na Times Square, nem pensar. Não, ninguém arrisca nada. Isso depende única e exclusivamente do Brasil, da mudança do perfil da pandemia no Brasil. Ninguém aqui pode fazer nada quanto a isso, a não ser mandar vacina, que a gente espera um anúncio a qualquer momento do governo da Casa Branca. Você sabe desses 80 milhões de doses de vacinas que eles têm aqui que vão distribuir, disseram que iam dar tudo para a COVAX, agora ontem já veio um zoom, de que eles vão priorizar a América Latina na distribuição dessas doses, mas não deram mais nenhum detalhe. Então a gente está esperando alguma notícia e pode ser que aí sim saia algo para o Brasil. Tomara. Minha querida, já que não pode fazer a conexão física, a nossa conexão aqui de internet é uma delícia conversar com você sempre. Tô muito feliz de você estar vivendo esse momento aí. Eu preciso fazer um relato pro pessoal do podcast, que não sei se acompanha também na TV, mas durante a cobertura da pandemia, a profissional dessa emissora que mais me emocionou, que mais me tocou, numa outra circunstância, a gente estava falando ali sobre eleições americanas, mas que veio no combo de tudo, foi esta pessoinha, Heloísa Vilela, que chorou ao vivo no Expresso CNN e, aquilo ali representou muito, era um momento de muita emoção. Você não esqueceu, né? Não esqueci. Foi um momento de pensar em muita coisa que aconteceu ao longo
desse ano e que veio à tona ali para mim naquele momento. A gente passou muita coisa aqui, vocês estão passando muita coisa aí, e eu acho que isso tudo veio à tona na hora que você começou a me inquirir, né, dona Mona Lisa? Não, eu fiz uma pergunta, eu gosto quando as pessoas abrem os ouvidos e o coração para mim. Eu perguntei sobre o momento mais difícil até então daquela campanha que estava terminando, daquele ciclo todo. E aí a Heloísa fez um relato claro, arrematando a pandemia, porque estava tudo misturado. Minha querida, eu adoro essa conexão mais profunda. Não existe jornalismo que não seja real. Então eu tenho esse defeito. Eu gosto que as pessoas se abram para mim. Eu estou sempre aberta para ouvi-la. E não existe jornalismo distante. A gente faz parte, né, da história. Então, sem dúvida. Um beijo, tá? Outro, querida. Obrigada. Beijão. Na segunda parte do episódio de hoje, o papo é com a infectologista Tânia Chaves, que faz parte da Sociedade Brasileira de Infectologia. Tânia, bem-vinda ao Item Mais. Prazer em falar com você. Prazer é todo meu, Mona Lisa. Vamos lá, a gente já fez aqui no podcast um episódio sobre a distribuição desigual, né, de vacinas pelo mundo. Tem essa expectativa enorme aí dos Estados Unidos em relação àqueles 80 milhões de doses. Até anteontem iam todas para o COVAX Facility. Pode sair aí qualquer decisão para chegar um tiquinho de doses também aqui para o Brasil. Mas, enfim, esse turismo da vacina nasce dessa desigualdade? Tem tudo a ver com isso? Infelizmente, sem dúvida, que esse turismo mostra, sim, que há uma desigualdade, não é? Porque se houvesse essa distribuição de forma equânime, universal, com certeza não haveria essa, vamos dizer assim, essa concorrência, né? Essa busca pela vacinação fora dos seus países. Isso, para mim, é muito claro. A gente tem alguns componentes aí sobre essa questão, né? A não entrada dos brasileiros praticamente no mundo todo, com raríssimas exceções, né? A gente pode entrar no México ali com um exame debaixo do braço, em alguns outros locais, se não me engano, na Rússia também. Mas a circunstância de vacinação no nosso país revela muito o quanto essa porta ainda ficará fechada ou aberta só um tiquinho para os brasileiros. A gente vai conseguir reverter isso? Em que patamar da vacinação aqui no Brasil, olhando para a questão da infectologia mesmo, da epidemiologia? E agregando a essa pergunta, essa chegada da cepa indiana pode atrasar mais ainda isso? Então, vamos lá para o primeiro ponto, né? A expectativa, né, segundo as expertises em epidemiologia, é que para que se consiga o controle da pandemia, o ideal é que se alcance uma taxa de vacinação, de cobertura vacinal para a Covid-19 de 70% a 80%. E num momento de escassez de vacina, por falta de uma condução séria como deveria ter sido dada, não é, lá atrás, lá em meados de julho, agosto, em que o Brasil realmente, os seus dirigentes não se posicionaram como deveriam para garantir a vacinação da população brasileira. E isso, óbvio, vai impactar a nossa entrada. Eu busquei agora, há poucos instantes, também não somos recebidos, por exemplo, a Nigéria está fechada para o Brasil, entendeu? E assim isso está acontecendo. Então, até que toda a nossa população seja vacinada, será que a gente vai conseguir isso em dezembro ou ainda nos primeiros meses do ano que vem, de 2022? Isso realmente é uma preocupação, não é? Porque apesar de nós termos como produzir, né, tanto a Coronavac como a AstraZeneca, nos tem faltado IFAs todos os dias, né? Então, a previsão da chegada do princípio farmacológico ativo a gente não consegue ter, então a gente não consegue acelerar. E isso aqui no Brasil e no mundo inteiro só favorece esses atrasos a diferenciação do vírus, né? Que cada vez mais ele vai mutando, não é? E com um risco de que para um futuro essas vacinas disponíveis não tenham cobertura, alcance para neutralizar esse vírus, dada a sua diferenciação em mutações, em variantes. E sem dúvida isso é uma grande preocupação.
quando você fala da cobertura é que tudo que se estudou, esse desenvolvimento fantástico, né, da ciência, do mundo, para desenvolver rapidamente vacinas em várias partes do mundo, esse delay de vacinação e essas mutações que estão acontecendo aqui muito no nosso país, isso sim pode levar lá, quando chegar a vacina para nós numa quantidade significativa, chegar uma vacina que vai ter uma eficácia menor ainda do que aquela que está catalogada nos estudos, nas fases 1, 2 e 3 do desenvolvimento de várias vacinas. Isso pode acontecer de fato? Isso é uma preocupação, isso pode acontecer sim, Mona Lisa. Nós temos discutido bastante isso, de termos sim variantes que consolidem a sua circulação e que as vacinas disponíveis, apesar de hoje os testes que foram feitos com as atuais variantes circulantes, essas vacinas elas são eficazes. Mas existe sim, os virologistas têm essa preocupação, os epidemiologistas e eu como infectologista também temos sim que as vacinas já não alcancem, não tenha essa cobertura para esse futuro que não é tão distante assim, né? O tempo para essa pandemia realmente ele está muito maluco. Então, uma semana é passar muito passado, 2 semanas, imagina 2 meses atrás. Isso é muito preocupante porque é mais cruel ainda, né? A nossa situação toda ela já é muito desigual. O turismo da vacina só escancara essa desigualdade. Agora, eu preciso te perguntar também algo que surgiu em conversas com amigos, com familiares, enfim. O pessoal que tem tempo, tem dinheiro, pode viajar, pode ir lá esperar pela vacina, vai se submeter a viagem longa de avião, viagens, né? Algumas aglomerações em locais fechados, tanto no país para fazer a quarentena, depois para se colocar numa fila grande, por exemplo, se for o caso de tomar vacina em Nova York, na Times Square. Se colocar numa situação como essa não é encarar ali um vírus que pode estar, sim, em qualquer lugar, especialmente na aglomeração, especialmente num avião? Ou eu estou preocupada além da conta quando eu faço esse alerta? Não, você não está preocupada além da conta, é completamente plausível a sua preocupação, que é minha também. Quando esses indivíduos, por exemplo, quando os brasileiros eles saem daqui, outros viajantes de outras partes do mundo para chegar no destino final, que é para se vacinar, considerando que nós, por exemplo, nos Estados Unidos teremos que ficar, teremos, né, 14 dias, por exemplo, no México para chegar nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, existe um risco. E embora, vamos dizer, a iniciativa do setor do turismo pense que essa proposta, ela até contribui para reduzir a circulação de cepas, eu não estou segura disso, tá? Eu acho que até a viagem aérea, os protocolos, enquanto você está ali dentro da aeronave, cada vez mais eles estão cuidadosos com isso, mas isso implica em outros momentos de exposição desses indivíduos. E existe sim o risco de se infectar. Principalmente isso me traz uma preocupação nesse momento em que, corajosamente, os Estados Unidos liberaram o uso da máscara e restringiram somente o uso para os transportes coletivos. E considerando, Mona Lisa, que a vacina ela não é 100% eficaz e não é com uma única dose que você vai garantir a produção dos anticorpos neutralizantes, os desejáveis e desejados anticorpos neutralizantes para neutralizar o SARS-CoV-2. Então, existe todas essas nuances aí para serem observadas. Agora, uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala em desigualdade, eu volto àquele ponto que se nós tivéssemos vacina de forma equânime e universal para todo brasileiro, o brasileiro vulnerável, o profissional da saúde, os idosos, aqueles portadores de comorbidade e os viajantes, se nós tivéssemos de forma universal, a nossa história provavelmente seria outra que nós estivéssemos contando. Talvez nós estivéssemos em um outro momento dessa vacinação. Nós só começamos a vacinação dia 17 de janeiro, né? Então, assim, é sair para vacinar, mas não é garantir que você tem 100% de proteção, tá? E
é aguardar também a resposta individual de cada um com relação à produção dos anticorpos neutralizantes. Geralmente umas 2 semanas, né? Tá mais ou menos a partir daí, não há uma certeza, né? Aproximadamente 2 semanas. Né? Para algumas outras vacinas, a gente consegue uma proteção com 1 semana, mas exatamente agora, porque é uma pandemia, né? É muito desafiador, porque se está aprendendo tudo em tempo real. Então, assim, algumas coisas estão se consolidando. Quando a gente pensa que alguma coisa está se consolidando com relação à resposta imune que está distante, aí volta tudo atrás para a gente compreender, né? Isso passa pela reinfecção e outros pontos da pandemia, como, por exemplo, mesmo a resposta imune das crianças para esse vírus. O certo é a gente ficar quieto aqui, né? Quietinho, óbvio. É a gente esperar chegar a vacina, é se cuidar, é usar máscara, é não aglomerar, não fazer reunião, limpar a mão toda hora e ficar atento, porque parece que esse cenário será nosso ainda por muito tempo, infelizmente, né, Tânia? Com certeza, Mona Lisa, e até isso que você colocou, aproveitando esse gancho, né, de ficar quieto, eu faço também dentro da infectologia uma área de atuação médica que é medicina de viagem, e a gente orienta aqueles viajantes que vão para as áreas de risco. Eu já orientei muitos dos seus colegas que foram fazer matéria na África, na Ásia, enfim. Então, nós cuidamos antes, você se vacina antes de viajar, e aqui está sendo o contrário. Por exemplo, nesse momento a gente está pulando, né, quebrando, infringindo, vamos dizer, um princípio da medicina de viagem, que é a prevenção, é você vacinar antes. Eu até faço uma comparação, por exemplo, com a vacina da febre amarela. Ninguém viaja para fazer a vacina da febre amarela, você já sai daqui vacinado, senão você não entra. Inclusive, a gente discute muito que é muito provável, né, isso vai acontecer ao longo dos meses aí dessa pandemia ainda, que provavelmente essa vacina será uma vacina obrigatória, será uma vacina exigida semelhante à da febre amarela, justamente pelo fato, né, desse patógeno, desse vírus, do coronavírus, ele tem um impacto no convívio social pela facilidade de transmissão dele, né, entre as pessoas. Então, sem dúvida, eu falo sempre, não é hora de viajar, né, nosso país, nós ainda estamos num momento crítico de uma segunda onda. Alguns colegas acham até que a primeira não se resolveu, tememos uma terceira onda, e as pessoas fazendo essa movimentação toda para viajar, isso é muito preocupante, né? Então é hora sim de não viajar, é hora de manter o uso da máscara, da higienização das mãos, de fazer o distanciamento social, de evitar as aglomerações, porque nós tememos muito os repiques dessas ondas, né? Então realmente a minha recomendação nesse momento para todo viajante que me procurar é não viajar. Nós ainda temos um número importante de óbitos todos os dias, e isso é realmente, para quem está na linha de frente, como eu e muitos profissionais da saúde, realmente chega a ser desesperador. Sem dúvida, mas é importante o papo reto para que, sim, a gente dê a mensagem que precisa ser dada. Ela é dura ainda, mas a informação real, sem dúvida, significa, sim, mais proteção. Ô, Tânia, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, um prazer enorme falar com você e toda a equipe, foi um prazer. O prazer foi todo meu, aprendi demais com você, uma delícia. Um beijo, cuide-se aí. Beijo, você também, tchau. Começamos a semana com um choque de realidade desses, né? Mas é necessário. O turismo da vacina tá aí e é importante a gente abordar todos os fatos que envolvem, então, essa que está sendo, então, uma tendência no nosso país. Amanhã tem mais? Claro! Então, em té.